galera, depois de aprender aí as relações do período composto, que ele é dividido em coordenação e em subordinação, né? Venho eu aqui com esse cosplay de Jesus Cristo para explicar um pouco melhor sobre as orações subordinadas. Uma coisa que eu falei no último vídeo foi o seguinte: as orações coordenadas, elas têm esse nome porque elas estão como irmãs, né? Coordenadas, na mesma ordem, tá? Então elas são quase que orações sócias ali. Sócia, é que eu tava... Sim, eu já vi tudo. Recolhe esse gorro. Sim, sócia, sim. Agora ponha na cabeça. Sim, sócia, sim. As duas no mesmo posto de comando, vamos dizer assim, não é uma que esteja dentro da outra. Então não existe uma relação sintática, embora ocorra uma relação semântica, uma relação de sentido. Uma vai estar diretamente relacionada à outra, não à toa elas vão estar juntas no mesmo período, né? Já a oração subordinada, ela cumpre uma função sintática dentro de uma outra oração, a quem eu vou chamar de oração principal, tá? Então uma coisa que a gente precisa entender é oração coordenada, mesmo nível sintático, tá? Como se fossem dois núcleos do sujeito ali, né? O sujeito composto fossem dois núcleos do sujeito e tal, ou dois objetos diretos, né? Relacionados ao mesmo verbo transitivo direto, é mais ou menos por aí. E as orações subordinadas são orações que são funcionárias de uma oração principal, elas cumprem uma função dentro de uma oração principal. Vocês tiveram horas e horas para preparar tudo isso, mas está tudo muito confuso. Então, na real, a gente vai entender a oração subordinada como um termo sintático de uma outra oração que está um nível acima. Eu tenho a oração principal, dentro dela, naquela boneca russa que a gente aprendeu lá no período simples, né? Dentro dela a gente vai ter um nível sintático abaixo, ou seja, um nível interior a ela, vamos dizer assim, níveis sintáticos diferentes, então, numa ordem diferente, por isso subordinada, a gente vai ter as orações subordinadas, tá? Então, na primeira ordem, né, vamos dizer assim, a oração principal, na segunda ordem, a oração subordinada, uma ordem abaixo, tá? Então, para a gente entender melhor, vamos usar o exemplozinho aqui. Romário disse... Quem diz alguma coisa, certo? Romário disse um clássico. Vocês sabem qual foi o clássico que o Romário disse? Eu nem gostaria de estar respondendo isso, mas... Quem diz alguma coisa. Então, quais são os termos sintáticos que eu tenho aqui? Sujeito, né? Quem diz? O Romário. Esse é o termo sobre o qual eu faço a declaração, esse é o sujeito. O que sobra? Predicado. Dentro do predicado, um verbo transitivo direto, que quem diz alguma coisa. Disse o quê? Um clássico, sem preposição, objeto direto, certo? Esse cara aqui é um objeto direto, um termo sintático que está dentro da oração, interior à oração, dentro do termo essencial, que é o predicado. Sujeito, predicado, dentro do predicado, o verbo transitivo direto e o complemento que ele pede, o objeto direto, certo? Bom, vamos a outra oração aqui. Romário disse... Quem lembra desse clássico? O Romário disse... Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? Que Pelé calado é um poeta. Quem lembra dessa frase célebre do Romário? Disse isso faz tempo. A estrutura da frase é basicamente a mesma. Romário disse isso. Romário, sujeito... predicado, o que resta, quem diz alguma coisa, verbo transitivo direto, que pede um objeto direto. Romário disse isso, Romário disse isso, Romário disse isso. A estrutura é basicamente a mesma. Só que, não, porque aqui eu tenho um verbo, se é verbo, eu tenho uma oração, certo? Eu conto a quantidade de orações por verbos ou locuções verbais. Ele faz parte da estrutura básica da oração. Então, se tem verbo, é oração, é uma oração que está dentro de outra oração, cumprindo uma função sintática dentro de outra oração, uma função sintática que é de objeto direto. Então, tem verbo, é oração, cumpre função sintática, é subordinada. Cumpre uma função sintática que o substantivo pode cumprir. Oração subordinada substantiva. Cumpre a função sintática que ela está cumprindo, é de objeto direto, então ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E é isso que a gente vai entender mais ou menos hoje, tá? A situação tá feia aqui, viu? Então a oração subordinada ela está a um nível, né, abaixo
A oração principal, ela está dentro da oração principal, beleza? Ela vai corresponder a um termo sintático de uma oração principal. E é isso que a gente precisa entender como oração subordinada. Nós temos 3 tipos de orações subordinadas. As substantivas, que cumprem as funções que o substantivo pode cumprir. 6. Tá? Eu tenho as adjetivas, que cumprem as funções que o adjetivo pode cumprir. Basicamente a função de adjunto, adnominal. E eu vou ter também a adverbial. As orações subordinadas adverbiais cumprem a função de adjunto adverbial, basicamente as funções que um advérbio pode cumprir. Né? Isso aí a gente já viu lá em morfologia. Então, basicamente, todas as relações, ou quase todas as relações que acontecem no período simples vão acontecer no período composto. Eu vou trocar um termo simples, tá? Sem oração, por um termo que eu vou chamar de termo oracional. Vou transformar ele numa oração, beleza? E como ele está dentro de uma outra oração maior, vamos dizer assim, eu vou chamar essa oração de subordinada. Vamos começar estudando aquelas subordinadas substantivas. Como o quadro é pequeno e a gente tem a facilidade de juntar um vídeo no outro, né? Então vamos fazer a mágica aqui e depois mudar o quadro. Vou começar pela subjetiva. São 6 tipos de subordinadas substantivas. A subjetiva, a predicativa, a objetiva direta, a objetiva indireta, a completiva nominal e a apositiva. Cada uma cumprindo uma função sintática diferente, tá? É uma função sintática que é própria do substantivo, tá? Então a gente sabe que para ser sujeito, isso a gente aprendeu lá no período simples, um termo para ser sujeito, o núcleo do sujeito, ele tem que ser substantivo ou termo substantivado. Então nada melhor do que a gente começar estudando pela subjetiva, que é quando a oração cumpre a função do sujeito. Ela é figurinha repetida porque vocês sabem, a gente já estudou em vozes, que o sujeito ele pode ser agente ou paciente, né? E a estrutura do sujeito paciente, ela fica um pouco difícil de reconhecer ali, você entender que é uma voz passiva, entender que aquela estrutura é de um sujeito que está sofrendo a ação expressa pelo verbo. A posição dele é de passividade nessa ação. Então, ela costuma aparecer aí nos concursos e nas provas com caráter de pegadinha. Oh, no, no! No! Yes, oh, double blue! Yeah! You got one sunny! No! Ele está desesperado. Mas a estrutura é basicamente a mesma. Lá atrás eu falei que a estrutura básica de qualquer frase é X, que é o sujeito, eu posso ou não ter esse sujeito expresso, mas X, que é o sujeito, praticou alguma coisa. X praticou Y, tá? Às vezes o Y não precisa estar expresso, porque é o caso de um verbo intransitivo. X dormiu, não preciso do Y. X comeu, mas quem come, come alguma coisa ou alguém, né? Então X comeu o quê? Comeu chocolate, comeu pêssego, comeu, sei lá, comeu manga, qualquer coisa nesse sentido. Comeu alguma coisa ou comeu alguém. Então, a estrutura básica é essa, como você analisa quais são os termos da oração. Você procura o verbo ou a locução verbal, tá? E a partir dali você vai identificando quais são os termos relacionados a esse verbo, beleza? É o caso aqui, vamos lá. A primeira estrutura, que é a mais comum, é uma estrutura com verbo de ligação, né? Então eu tenho aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer na análise das orações é identificar o verbo. Quem são os verbos? Então eu tenho aqui isso e olha uma locução verbal aqui dando a ideia de passividade, seja adiada. Isso aqui é a mesma coisa que adiar, né? Vamos dizer assim, alguém adiou, então alguma coisa foi adiada, tá? Então, e seja adiada são as locuções verbais. Vamos lá para os termos essenciais. Quais são os termos essenciais ligados a eles aí? Quem são os termos essenciais ligados a eles aí? Quem é provável? Não sei. Mas eu sei que eu tenho um verbo de ligação. Ali o verbo ser está como verbo de ligação. E provável é o predicativo do sujeito. Percebe. Olha só, eu tenho um verbo de ligação e o predicativo do sujeito, que é o que o verbo de ligação pede, né? O predicativo do sujeito está ligado ao sujeito. Cadê o sujeito? Você não sabe nem eu. Vamos lá. Eu também sei que eu tenho um período composto, porque eu tenho 2 verbos ou 2 locuções verbais aqui. Então eu sei que é um período composto. Eu também sei que o termo, né, a classe gramatical que é responsável por unir as orações é a conjunção. Então eu vou procurar a conjunção. Olha a conjunçãozinha aqui, tá vendo?
Então eu vou procurar a conjunção. A partir da conjunção eu vou dividir as orações. Então é provável é a primeira oração, que a prova seja adiada é a segunda oração. Beleza? Já achei os verbos, agora eu achei as duas orações, dividi as orações, sempre divide as orações nas conjunções, normalmente dá certo, beleza? Então eu tenho aqui a estrutura, verbo de ligação, predicativo do sujeito, ora. Se eu tenho o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, falta quem? O sujeito. Olha o que sobra, então isso aqui provavelmente é o sujeito. Vamos testar? Vamos fazer um teste aqui, trocar por isso, trocar a oração toda por um termo simples. Isso é provável. Isso, sujeito, é verbo de ligação, provável predicativo do sujeito. Então, esta oração, tá, está funcionando como sujeito do verbo é. Beleza? O que acontece quando a gente começa a identificar o período composto? A gente confunde os sujeitos das duas orações. Quem vai ser adiada é a prova. A prova, tomara que a prova seja adiada. Seja adiada é a prova. Ela é o sujeito, tá, que vai sofrer a ação ou não, né, porque está no subjuntivo, ser adiada. Tá? Eu tenho que procurar aqui o sujeito da primeira oração. Tá? Ele não vai estar expresso, nem vai estar aqui no iniciozinho onde deveria estar, porque ele é uma oração. Tá? Eu não posso começar o sujeito por conjunção ou por preposição. Então o que eu faço? Eu jogo lá para o final. Então a dica é essa. Primeira coisa que você faz, identifica os verbos. Segundo, procura a conjunção e corta. Quando você achar a conjunção, você acha a divisão das orações. Pronto, achei, cortei. Bom, agora eu vou trocar essa oração pelo isso, a oração depois da conjunção, né? A oração que contém a conjunção pelo isso, e vou ver qual é a função sintática dela. Isso é provável. Legal. Tá? Então a primeira estrutura aqui é com o verbo de ligação. Essa oração é sujeito do verbo é. Aqui na segunda oração, né, no segundo exemplo eu dei, considerou-se que adiassem a prova. Você vê que a estrutura é basicamente a mesma. Tá? Então tem aqui verbos. Considerou-se, tem que ser azul. Eu tenho aqui verbos. Considerou e adiasse. Né? São praticamente os mesmos verbos. Eu vou dividir as orações aonde? Na conjunção. Opa, cortei a oração aqui. Então corta pra mim, senão aqui corta é só pra mim que corta. Beleza? Considerou-se o quê? Considerou-se isso. E agora, antes? Isso não é sujeito. Isso é objeto. Será? Vamos ver. Tá? Veja bem. Considerou-se isso. Eu tenho uma partículazinha C aqui, também não sei quem considerou, mas eu tenho uma dicasinha que o Anderson já ensinou para você lá quando falou em vozes verbais. O C pode ser partícula passivadora, pronome passivador, ou partícula indeterminadora, certo? Como é que eu vou descobrir se ele é um ou outro? Pelo verbo. Se o verbo for transitivo direto ou VTDI, bitransitivo, vai ser um pronome passivador. Por que vai ser pronome passivador? Porque ele vai formar a voz passiva. Então pega esse considerou aqui e tenta colocar na voz passiva analítica. Isso foi considerado. Opa, consegui. Isso foi considerado. O que foi considerado? Isso. Então isso é o sujeito paciente, tá, de considerar. Mentira! Isso é sujeito. Por isso ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá? Isso foi considerado. Eu troco isso tudo por isso e identifico a função sintática. A função sintática aqui é de sujeito. Qual é a diferença daqui para cá? Aqui embaixo ele é um sujeito paciente e aqui em cima ele é um sujeito agente. Tá? Veja bem. Bom, então você percebeu aí que ele fica escondido. É natural eu confundir o sujeito na voz passiva, o sujeito com o objeto direto. Isso é muito comum. Tá? Principalmente na passiva sintética. Essa confusão também vai ser levada para o período composto. Então eu vou confundir a oração que parece objeto direto, que é sujeito, com uma oração que parece objeto direto. Eu vou achar que a oração que é sujeito é objeto direto. Isso acontece naturalmente. Todas as relações do período simples vão para o período composto. Então as confusões que eu faço no período simples também vou fazer no período composto. Por isso que eu confundi aqui. Parece, quando você fala, considerou-se isso. Parece que o isso, né? O isso que é a oração, é
o objeto direto, só que não. Ele, na verdade, é o sujeito paciente. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo, tá vendo? A diferença é que eu tenho a estrutura de passiva analítica. Cadê os verbinhos? Ficou decidido, né? Locução verbal indicando a passividade. E o é, aqui o é inevitável, né? E é verbinho de ligação. Quem é inevitável? O adiamento. Porra, tem dois verbos ou locuções verbais aqui, vou dividir na conjunção. A conjunçãozinha está aqui, ó, dividiu, beleza. Então tem a primeira oração, ficou decidido. O que ficou decidido? Isso. Troca a oração pelo isso. Opa, isso ficou decidido. Isso é o sujeito da locução verbal, ficou decidido, beleza? Então, isso é o sujeito da oração. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque está cumprindo a função de sujeito, beleza? Agora, tem um casozinho específico aqui que não está contemplado pela gramática, né? Você não tem uma oração subordinada, substantiva, agentiva da passiva. Bom, até ia ser estranho esse nome, mas eu posso colocar uma oração, tá? Subordinada que vai cumprir essa função. Por exemplo, o adiamento da prova foi decidido por quem a organizou. Cadê os verbos? Foi decidido e a organizou, né? E o organizou aqui. Esse a se refere à prova, tá? Quem organizou a prova, a banca que organizou a prova. O que foi decidido? O adiamento da prova. Isso aqui é o sujeito, tá vendo? Foi decidido aqui. Por quem organizou vai ser o agente da passiva, beleza? Ele pratica a ação aqui de decidir, tá? Mas como o sujeito não é agente, sobra aí para o agente da passiva. Repito, isso aqui não vai ser um caso expresso pela gramática, mas o que o concurso vai fazer? Ele vai colocar um agente da passiva em forma simples, tá? Pela banca organizadora, por exemplo, né? Vou colocar aqui a título de exemplo, pela banca. O adiamento da prova foi decidido pela banca. Eu tenho aqui a mesmíssima coisa, tá vendo? Um agente da passiva, só que em termos simples, não é uma oração funcionando como tal. Então eu tenho aqui pela banca, agente da passiva. A única diferença entre pela banca e por quem a organizou é que pela banca é um agente da passiva simples e por quem a organizou é um termo oracional, né? Tá em forma de oração. O que a banca vai fazer? A banca vai pode colocar um agente da passiva simples no enunciado, né, como pela banca, e colocar um agente da passiva oracional entre as alternativas e perguntar qual daqueles termos, né, qual das alternativas tem um termo com a mesma função sintática do termo destacado. Então ela vai botar o agente da passiva lá destacado, ok? E aí vai te perguntar quem cumpre a mesma função sintática, e aí vai estar lá um agente da passiva oracional, só para sacanear a sua vida, para dificultar a tua identificação ali, até porque não é uma classificação contemplada pela gramática. Então vimos aqui os casos em que a oração subordinada substantiva ela pode aparecer como sujeito, principalmente aqui a pegadinha está no sujeito paciente, no sujeito da voz passiva, que a gente confunde muito com o objeto direto, só que não confundam. E outra coisa, quando tiver ele como sujeito de um verbo de ligação, tá? Normalmente nessa estrutura eu vou começar a oração pelo verbo de ligação. Na dúvida, você troca a oração pelo isso, e aí você consegue identificar qual é a função sintática de isso. Aqui só brinca quem estudar direitinho, ó. Tá estudando? Além de cumprir a função de sujeito, ela também pode cumprir a função de predicativo do sujeito, tá? E aí a estrutura vai ser parecida com a subjetiva, principalmente quando eu tiver verbinho de ligação. Então vamos dar uma olhada aí? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os verbos, certo? Então vamos lá. Muito que bem. E adie, né? São esses dois verbinhos presentes aí nessa oração. Como a gente viu anteriormente, é só procurar a conjunção, que aqui é o que, e dividir. Então tem primeira oração, segunda oração, né? Então, o mais provável é isso. Isso aqui. Vamos lá. Verbo de ligação. Quem é o mais provável? Eu já tenho um sujeito, falta quem? Predicativo do sujeito. Então, é uma oração que está cumprindo a função de predicativo do sujeito, por isso uma oração subordinada substantiva predicativa. Tá?
Bom, qual é a semelhança que eu vou ter entre a predicativa e a subjetiva, e por isso eu vou confundir? O verbinho de ligação. Mas aí a gente vai na dica, né? Procura a conjunção, troca a oração com a conjunção pelo isso e vê qual é a função de isso. Se for de sujeito, vai ser subjetivo. Se for de predicativo, vai ser predicativo, beleza? A dica que eu dei é, eu não posso começar o período, né, pela oração subordinada, porque a oração subordinada ela começa pela conjunção e eu não posso começar nenhuma sentença por conjunção ou preposição. Então, normalmente, eu jogo essa oração subjetiva para depois do verbo. É louvável, é provável, isso, né? Foi aquilo que aconteceu com a frase anterior. Aqui não, o sujeito está exposto aqui, então não começo a oração pelo verbo de ligação. Eu começo pelo sujeito como deveria ser. Então é mais uma dicasinha aí para identificar a predicativa que a gente confunde sempre com a subjetiva. A objetiva direta cumpre a função de objeto direto, é a mais fácil de identificar, né? Vamos lá, os verbinhos, definir, quem define alguma coisa, né? Então definiu isso, a banca definiu isso. Objeto direto, oração subordinada substantiva ou SOD. Ação subordinada substantiva objetiva direta. Repara que eu tenho aqui a conjunção e não tem preposição, que o objeto direto não pede preposição. E para eu identificar se é objeto indireto ou direto, eu tenho que lembrar também que a preposição acompanha o verbo, beleza? O verbo definir não pede preposição nunca. Na objetiva indireta, a oração vai cumprir a função de objeto indireto. Então, uma das marcas dela é ter preposição, porque se o objeto indireto tem preposição, por obviedade, né, a objetiva indireta também vai ter preposição. Então, quem duvida, duvida de alguma coisa. O primeiro verbo, duvidavam, e o segundo verbo, houvesse. Tá? Procura a conjunção, achou a conjunção, divide a oração. Tá? Quem duvida, duvida de alguma coisa. Os candidatos duvidavam disso. Beleza? O sujeitinho está aqui. Duvidar é verbo. Verbo transitivo indireto. Objeto indireto, a oração. Então, oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Repara que é a mesma coisa que a gente viu lá com o Romário. Eu acho que tem umas pessoas que merecem ouvir. Ao invés de ter um termo simples, eu tenho uma oração cumprindo essa função, que antes era um termo simples. Beleza? Então, todas as relações do período simples vão acontecer no período composto, ou quase todas. Mas duvidavam é verbo. Quem duvida, duvida de alguma coisa? Sim. Tá? A preposição aqui está acompanhando o verbinho. Beleza? Na completiva nominal, qual é a diferença do objeto indireto para o complemento nominal? O objeto indireto é um complemento verbal, está ligado a verbo, né? Está acompanhando o verbo. Então, enquanto o complemento nominal está no nome, complementa o sentido de um nome, é um complemento do nome. Então, a única diferença que eu vou ter entre o objetivo indireto e a completiva nominal é a mesma entre o objeto indireto e o complemento nominal. A objetiva indireta está acompanhando o verbo e a completiva nominal está acompanhando o nome. Quem tem dúvida de ou sobre alguma coisa, que a regência pede de. Os candidatos tinham dúvidas de que a data estivesse correta. Cadê os verbos? Tinham, né? De que a data estivesse correta, segundo o verbo, estivesse. Bom, procurei a conjunção, achei a conjunção, cortei as orações, preposiçãozinha acompanhando dúvida, porque quem tem dúvida de alguma coisa sempre. A gente já conversou sobre isso lá em termos integrantes e termos acessórios da oração. Para não ter dúvida de que isso aqui é o nome, quem tem alguma coisa, a dúvida é o objeto direto, beleza? Que é uma função cumprida pelo substantivo. A gente já viu isso também. Então, oração que cumpre a função de complemento nominal, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, beleza? E por último, mas não menos importante, aquela que não gera confusão, que é a positiva. Ela vai funcionar como aposto, ou seja, ela vai explicar, ela vai reiterar, ela vai complementar o sentido de um termo que já foi colocado antes, normalmente o termo anterior. E a dica batata aqui para você achar a positiva são os dois pontos. Na maioria das estruturas ela vai estar marcada, dividida aí pelos dois pontos, mais a conjunção que aqui. Então achei a conjunção, dividi a oração, primeiro verbo ocorreria, segundo verbo ocorreria, e aqui
primeiro verbo tinha, né? Isso aqui é a explicação de resposta, tá? Não vai só pelo estrutural, não, vai pelo semântico também. A estrutura é a estrutura clássica da apositiva, né? Que tem os dois pontos logo depois do aposto, mas para ser aposto, a oração, que vem com conjunção, ela precisa explicar o termo anterior. Ela está explicando qual é a resposta. A resposta é essa. Beleza? Ela precisa retomar a resposta, que é o termo ao qual a oração se refere. Então eu vou chamar essa oração de oração subordinada substantiva apositiva. Bom, antes, preciso lembrar de tudo isso na hora. Tem algumas facilidades. Toda oração subordinada substantiva, ela é, vocês repararam lá na substantiva, e vocês estão vendo aqui também nas outras, na substantiva subjetiva, e vocês estão vendo aqui em todas as classificações, que existe uma coisa em comum em todas elas, que é o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Isso, é o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Que? Isso aí. Muito que bem. Ó, qual é a conjunção que abre? Que? Qual é a conjunção que abre? Que? Qual é a que? Que? Isso, que abre todas elas. Vamos para os exemplos que a gente colocou lá na subjetiva. É provável que a prova seja adiada, né? Ficou decidido que a prova seria adiada. Enfim, todos os exemplos que estavam lá, também a oração subordinada é iniciada pelo que a gente vai chamar lindamente de CI, ou conjunção integrante. Tá? Repara que esse que ele não é substituível por nada. Eu não consigo colocar o qual nem nada parecido no lugar dele, beleza? É a conjunção subordinativa, como algumas bancas vão chamar, porque está na oração subordinada, subordinativa integrante, beleza? Então, iniciou pelo que, troco pelo isso, substantivo, tá? São mais duas dicas aí para você achar a substantiva, tá? Lembra dos chaves, porque eu consigo trocar elas todas por Isso. Isso, muito bem, tá? E também posso trocar, lembra também do Pablo Vittar. São os dois testes, do Chaves e do Pablo Vittar, que é o isso e é o que, né? É o que? É o que. São as duas dicas para você achar as orações subordinadas substantivas. E agora, para classificar a substantiva, pego isso, vê qual é a classificação dele. Qual é a função sintática de isso? Você achou a classificação da oração. Na maioria das questões você vai ter um termo simples, tá? Uma oração sintática, um termo sintático simples, sendo comparado a uma oração subordinada, só para confundir a tua mente, beleza? Então, ó, fácil, mel na chupeta, né? Mamão com açúcar aí, para achar as substantivas.